E olha, a gente segue aqui porque falando de política agora, porque após a Advocacia Geral da União anunciar que irá acionar o Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras, o presidente Lula afirmou na tarde desta terça-feira que o governo tenta uma tributação mais justa. Ao discursar durante o lançamento do Plano Safra 2025-2026, Lula negou que o governo esteja promovendo uma política de aumento de impostos. Lula questionava a cobrança por responsabilidade fiscal em seu governo quando mencionou algumas medidas econômicas de sua gestão, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês e a taxação dos mais ricos, né? Vamos ouvir, inclusive, né? Tem uma fala sobre este assunto. Quando a gente resolve fazer uma isenção de imposto de renda até R$ 5.000, eu estou fazendo concessão, porque eu sempre achei que salário não é renda. Eu sempre achei. Renda é renda, salário é salário. Mas como a política fiscal brasileira depende muito dos pobres, eu resolvi baixar, era 5 salário mínimo, baixei para R$ 5.000. Que agora dá 2 salários mínimos e meio, um pouco mais. E quando a gente coloca que as pessoas que ganham mais de 1 milhão têm que pagar um pouquinho mais, há uma rebelião. Ou seja, nós estamos querendo que 140 mil pessoas paguem uma parcelinha a mais para beneficiar 10 milhões de pessoas. Assunto polêmico, inclusive, né? Assunto para os nossos comentaristas que estão aqui no estúdio. Professor Marajá, qual a sua opinião sobre essa fala do presidente Lula? Muito bem. O que nós percebemos, Jaque, é que o presidente Lula, ele joga uma cortina de fumaça mais uma vez, não poderíamos esperar nada diferente, né, do PT e do Lula. Ele tenta camuflar a questão do IOF jogando a responsabilidade sobre uma questão de imposto de renda e começa a misturar as coisas. Enquanto o governo aprender a gastar mais, melhor, não adianta arrecadar mais, tentar arrecadar mais. Basta lembrarmos um pouco daquilo que a curva de Laffer, né, uma teoria da ciência econômica, explica que existe um limite para que se suba os impostos, porque chega a um determinado ponto em que quando se mais retira do mercado, da economia, recursos através de impostos, começa a gerar uma desaceleração. E aí, ao invés de melhorar a arrecadação, diminuir essa arrecadação. E o que nós estamos vendo é isso, o estrangulamento da economia, o início de uma recessão, e o que o Lula precisa fazer? Parar de ficar aumentando impostos e começar a enxugar as despesas. É preciso ter responsabilidade fiscal, porque o pagador de impostos não aguenta mais, né? Ele estava prometendo em diminuir impostos em certas camadas, mas até agora o que nós temos visto é gastos, 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 falta de controle e aumento de impostos. Lamentável. Michel Magul, sua opinião sobre este assunto? Eu acredito que neste momento o Lula está numa situação muito complexa, porque ele de fato perdeu o controle, o rumo, o direcionamento do seu próprio governo. E a questão fiscal é um problema que ele próprio criou junto aos demais poderes. E eu falo dessa forma porque o parlamento acabou se posicionando contrário ao aumento e à tributação do IOF, o que gerou com certeza uma celeuma maior ainda com o parlamento, uma discussão entre executivo e legislativo, e agora também estará o judiciário intermediando esse momento, porque a AGU deve de fato entrar solicitando para ver a inconstitucionalidade da lei que derrubou o decreto do próprio presidente. Com certeza essas atribuições, competências, a nova tributação são geradas e na Constituição permitem que o Estado, o Executivo, o faça, mas não da forma que foi feito e nem sem a discussão devida com o Parlamento, o que vai gerar talvez um caminho de meio termo, né, pelo STF e os ministros. Um debate que deveria ser feito no parlamento com o executivo, mais uma vez, vai ser definido, articulado, gestionado pelo STF, que se torna um poder
praticamente autônomo, obviamente com atribuições de poderes que não seriam dele. Além de tudo, a gente vê que em vez de falar de reforma administrativa, falar de responsabilidade fiscal, no lugar de estar discutindo crescimento do PIB, desenvolvimento econômico do país, nós estamos discutindo a solução mais fácil, que é o aumento de tributação, mas nem sempre é a melhor. Nós estamos vendo que hoje não temos as contas sanadas do governo federal, não temos um projeto de país, o que nós temos uma forma de tentar salvar a máquina pública e, claro, o ano que vem é um ano eleitoral. Então, o governo sabe que, em vez de diminuir gasto, vai aumentar gasto. E sem a matemática dessa conta, com certeza ficará prejudicado. Simplesmente o aumento do IOF é para poder fechar as contas e o ano que vem continuar investindo em programas sociais ou programas eleitoralmente positivos para o governo. Um governo sem rumo, sem força popular e desgastado com o parlamento e sua imagem cada vez mais enfraquecida. Hoje o PT depende do Lula e o Haddad, que era um líder do PT, cada vez mais enfraquecido com essa situação. E você de casa também pode dar a sua opinião através dos nossos canais que está aparecendo aqui embaixo. Olha, através do YouTube. Está acompanhando pelo YouTube? Pode deixar o seu comentário sobre este assunto. Você acha realmente que o presidente quer, de fato, uma tarefa mais justa? Ou não? Me conta aqui a sua opinião. Pode participar através também do nosso WhatsApp 99109 5099.